Então, hoje a gente vai falar sobre uma reforma muito polêmica e que afeta grande parte dos brasileiros, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um conjunto de leis que alteram mais ou menos 100 artigos da chamada Consolidação das Leis Trabalhistas, que prevê os direitos dos trabalhadores, especialmente da iniciativa privada. A CLT, criada por um decreto-lei, foi sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas no dia 1º de maio de 1943 e sofreu algumas alterações até os dias de hoje. A lei da reforma trabalhista causou muita polêmica no ano de 2017, quando passava pela aprovação na Câmara dos Deputados e pelo Senado, até ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Essa lei flexibiliza a legislação e abre espaço para que muitos dos direitos sejam retirados e o trabalhador fique vulnerável. Entre os pontos mais polêmicos estão estabelecimento dos acordos prevalecerem sobre a lei, o fim da obrigatoriedade do imposto sindical e a regularização do trabalho intermitente. Esses vão ser os tópicos que a gente vai abordar a seguir. A CLT propunha que seria descontado de cada trabalhador um dia de seu salário no mês e que esse dinheiro iria para o Fundo Monetário do sindicato do qual ele fizesse parte. Muitos empregados estavam descontentes com tal lei, visto que muitas vezes o sindicato falhava em representá-los na defesa de direitos e na proposta de novas mudanças que seriam benéficas a eles. A relação entre o trabalhador e o sindicato já vem adoecendo faz tempo, e agora o sindicato mais serve como atalho para a vida política pública do que para qualquer outra coisa. Com a reforma trabalhista, a decisão de pagar um dia de salário para o sindicato é totalmente do trabalhador. Agora ele decide se quer contribuir e doar parte do salário ou não. De certa forma, isso é bom. Os sindicatos que pouco fazem pelos trabalhadores agora não arrecadarão tanto dinheiro por pouco serviço, o que pode até incentivá-los a lutar mais pelo trabalhador visando maior ganho. Muitos empregados também ficaram contentes com a notícia. No entanto, não se pode deixar de lado que, dessa forma, os sindicatos são enfraquecidos, o que abre espaço para abuso de poder daqueles que estão em cima, os empregadores. Anteriormente, regia-se que a legislação trabalhista proposta pela CLT valia mais do que acordos coletivos firmados diretamente entre os sindicatos e os empregadores. A reforma trabalhista alterou essa regra e, desde sua aprovação, entrou em vigor que algumas questões que antes eram reguladas pela CLT poderiam ser negociadas entre os patrões e os próprios empregados. Portanto, assuntos como férias, salários e jornada de trabalho poderiam ser negociados entre os empregados e os empregadores, e a decisão por eles tomada valeria mais do que a lei. Tendo o sindicato enfraquecido e considerando o desequilíbrio de poder entre o empregador e o empregado, essa decisão fortalece a possibilidade de abuso por parte dos patrões. O trabalho intermitente é uma das novidades que a reforma trabalhista trouxe. Antes, a CLT não dava nenhuma regulação quanto a esse tipo de trabalho, e agora se tornou uma questão legal embasada no contrato por horas de serviço, com os direitos trabalhistas garantidos. O que fizeram foi praticamente uma regularização dos bicos, visto que o trabalho intermitente é um trabalho não contínuo. Em outras palavras, o trabalhador é chamado para ser visto apenas quando o patrão ou a empresa precisa dele. Ele continua possuindo o contrato, só que não é sempre que ele vai trabalhar. Dessa forma, permite que o trabalhador se organize e tenha vários empregos ao mesmo tempo. Ainda assim, é algo meio incerto, visto que caso o indivíduo não seja convocado, ele não vai ganhar salário algum. Para saber opiniões e histórias reais sobre o assunto, entrevistamos uma química com mais de 10 anos de profissão. A entrevistada não é a favor da obrigatoriedade do imposto sindical, pois acredita que o sindicato pouco ou nada representa. O sindicato adotado nunca sequer visitou a empresa onde trabalha. De acordo com ela, a única época que o sindicato faz diferença é na convenção coletiva entre o sindicato patronal e o sindicato do trabalhador, onde é definido o dissídio anual e os benefícios do empregado. Na sua profissão, ela enfrenta dificuldades como a empresa pagar o salário estipulado em lei e o reconhecimento da insalubridade e periculosidade vivida. Uma das piores consequências da reforma trabalhista para ela é sobre o acordo coletivo predominar sobre as leis trabalhistas, trazendo muitos prejuízos e perca de direitos. A reforma é só mais um reflexo da necessidade de uma mudança na política brasileira e da falta de representatividade de um Congresso formado majoritariamente por homens brancos e ricos. É evidente que a CLT precisava passar por algumas alterações, já que as relações de trabalho mudam com o tempo. Porém, a pressa com que a reforma foi aprovada e o fato dos pontos modificados favorecerem o empregador, ao invés de proteger o trabalhador, tornam essa lei questionável. Por essa razão, é necessário que a população se politize e impeça que as relações de trabalho sejam tão desiguais, e acabemos regredindo na história ao invés de progredirmos como sociedade.